Vamos agora a massa versus o peso. É muito comum que essas grandezas sejam confundidas, mas eu reforço que são grandezas diferentes. Quando nós associamos a quantidade de matéria, estamos falando de massa. Então, toda vez que você estiver falando sobre uma quantidade de matéria ou uma medida que está relacionada à inércia do corpo, você está falando em massa. Quando nós estamos falando em uma relação que existe da massa com a aceleração da gravidade local, então nós estamos falando da força-peso. A força-peso é uma força invisível. Você não sai pegando isso, palpando. O que acontece são os efeitos que são visíveis. Quando nós estamos falando de massa, nós podemos representar essa massa pela letra M minúsculo ou pela letra M maiúsculo. Em geral, nos problemas que aparecem para resolução em livros, existem inclusive indicações de M1, M2, M3 em caixas. Muito provavelmente você já se deparou com isso. Então essa é uma das formas de demonstrar como a massa aparece na nossa vida durante o processo educacional. Essa massa, ela pode ser dada em gramas, pode ser dada em miligramas, em quilogramas e em todas as outras variáveis do grama. Enquanto que a massa tem essas características, quando nós vamos para a questão da força-peso, o que nós temos é a massa, que continua sendo dada em quilogramas, só que ela está associada com a aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração, independente de ser da gravidade ou não, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Metros está relacionado ao espaço e segundos ao quadrado, ou segundos em si, está relacionado ao tempo. Então, logicamente, quando nós falamos de massa, nós temos uma medida que está relacionada à matéria. Quando nós falamos em peso, nós temos uma relação da medida da quantidade de matéria que foi relacionada anteriormente chamada de massa com a aceleração da gravidade. Um exemplo. Eu tenho uma balança, pode ser dessas de farmácia ou mesmo dessas que você pode encontrar em banheiro ou em casa. E aí, a pessoa vai, caminha, sobe nessa balança e a partir do momento que ela estabiliza, existe um registro numérico lá na tela da balança que te informa qual é a massa. Então, quando você foi para a balança, você aferiu, mediu a massa desse corpo. Vamos supor que tenha chegado ao valor de 60 quilogramas. O senso comum vai dar a informação de que a massa é igual a 60 quilos. Então é muito comum você subir numa balança, aferir, medir quanto vale aquela massa e falar assim, eu tenho 60 quilos. E também é muito comum que esses 60 quilos referenciem não a massa, mas o peso. Ou seja, eu tenho um peso de tantos quilos. Para corrigir isso, nós temos o seguinte, então, a massa é igual a 60 quilogramas. E se eu quero saber quanto é a força-peso relacionada a esses 60 quilogramas, então eu tenho massa vezes a aceleração. A força-peso é 60 quilogramas vezes a aceleração da gravidade. Por tabela, ao nível do mar e levando em consideração todas as medidas necessárias, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando nós multiplicarmos esses valores, chegaremos em uma força-peso de 588, mais ou menos. E esse 588 é quilograma metros por segundo ao quadrado. O quilograma metro por segundo ao quadrado, ele tem uma representação característica em homenagem a um dos cientistas que surgiram na humanidade. E esse cientista é o Newton. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com a força-peso e com o cálculo dela, vai aparecer o valor numérico acompanhado de um N na frente. Esse N significa Newton e, na verdade, o que ele é em relação às unidades é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado.